Bendito Deus, nosso grande Pai, maravilhoso é o seu nome, digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, és tu, Senhor. Não há outro além de ti. Um Deus sábio, um Deus todo-poderoso, perfeito em seus caminhos, um Deus que é cheio de misericórdia e que ama como ninguém ama, mas também um Deus santo, justo, que se ira todos os dias pelo pecado do ser humano. E nós te louvamos, Senhor, porque apesar da tua ira, o teu amor se manifestou e nos salvou. E ainda esse amor tem sido estendido a todo aquele que desejar, a todo aquele que quiser acreditar. E nós te louvamos por isso, Senhor. Peço a Deus que tu abençoes a tua palavra nessa hora e tu alcances, Senhor, as almas que ainda não encontraram com o Senhor. E que tu renoves, ó Deus, a vida daqueles que já encontraram contigo, para que nós possamos sempre viver em novidade de vida. Quero te agradecer também, Senhor, pelo meu neto, ó Deus, graças te dou pelos 5 anos que ele completa. E peço, Senhor, que o Senhor dê a ele um crescimento saudável, um crescimento espiritual, para que bem cedo ele se converta ao Senhor. Salva a alma dele, ó Deus. Salva a alma das crianças que estão aqui nesse lugar. Salva a alma dos pais, de todos os visitantes, todos aqueles que vêm aqui, Senhor. Salva, Deus. Teu Espírito esteja operando, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos abrir, irmãos, em João, Evangelho de João, capítulo 9. E vamos falar hoje sobre o 4º encontro de uma pessoa com Cristo. Estamos seguindo essa série, Encontros com Jesus. E temos explicado que Jesus na terra encontrava-se fisicamente com as pessoas, mas também encontrava-se espiritualmente. Cada salvo hoje é alguém que encontrou com Jesus, espiritualmente falando. Então, esse encontro é realmente maravilhoso. No capítulo 9, a gente vê a história de um cego de nascença. E a primeira coisa que nos chama a atenção é como deve ser ruim ser cego. A gente que enxerga não faz nem ideia, né? Mas eu acho que se a gente fechar os olhos e ficar os olhos fechados assim durante um bom tempo, a gente vai começar a ter alguma ideia, talvez. É muito ruim ser cego. Mas é pior ainda não enxergar a verdade. A cegueira na Bíblia, como vários outros sofrimentos do ser humano, é símbolo de algo espiritual, de algo mais profundo, de algo maior. Porque ser cego fisicamente é terrível, não é fácil. Mas ser cego espiritual é pior ainda. E é sobre isso que vai estar falando esse capítulo 9. Veja, ele vai se encontrar com esse cego. O cego não via Jesus, mas Jesus o via. Olha o verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. O homem havia nascido cego. Ele não podia ver Jesus, mas Jesus estava passando e viu o cego. Quero dizer para você que da mesma forma Jesus está passando hoje e vê cada um de nós. Ele sabe quem está aqui e é cego. Está enxergando muito bem com seus olhos físicos, mas não com seus olhos espirituais. Ele sabe quem é. E ele olha para você nessa noite. Com toda a atenção e amor, ele olha para você. Durante essa mensagem, ele vai procurar se comunicar com você.
Esteja atento, abra seu coração, creia nisso que acontece numa igreja, quando uma pregação é executada, o próprio Deus está agindo. Acredita nisso. Você nunca viu Jesus, mas Jesus te vê. E aí nós vemos no verso 5 que o Senhor ele se apresenta como aquele que pode fazer as pessoas verem. Veja no verso 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A cegueira é justamente a falta da luz. E a cegueira espiritual, a cegueira do mundo, também é a falta da luz. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele repete isso algumas vezes no Evangelho de João. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus curou vários cegos. E cada vez que ele curava um cego, ele estava dizendo: eu posso te dar visão espiritual. Eu posso abrir seus olhos espirituais. Eu posso fazer você enxergar a verdade. Eu posso fazer você me enxergar espiritualmente. Cada cura dele de um cego, ele trazia essa mensagem. E olha, irmão, aquela cegueira, né, que não tem cura, não tem tratamento, não tem tecnologia, não tem cirurgia, não tem quem faça um cego assim ver, e você saber que um homem esteve aqui na terra, que ele apenas olhava para a pessoa, falava qualquer coisa, ou fazia qualquer coisa como ele vai fazer aqui, e a pessoa era curada. Se esse homem tinha o poder de curar a cegueira do corpo, ele também tem poder de curar a cegueira da alma. Acredita nele. Ele pode fazer você enxergar. É uma coisa muito misteriosa, muito impressionante. Mas é mais ou menos assim. Aconteceu com todos os crentes. Você ouvia falar que Jesus salvava. Talvez você foi criado na igreja, você ouvia falar isso todo domingo. Eu não fui criado na igreja, então poucas vezes ouvi essa frase em algum lugar. Mas não importando quantas vezes você ouvia essa frase: só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva, Jesus é o Salvador do mundo. Você ouvia isso, até conhecia os textos, conhecia até de cor as frases, os versículos, mas aquilo não era importante para você, não fazia sentido, não tocava você, porque você estava cego. Mas num determinado momento, depois de ouvir várias vezes, só Jesus salva, de repente você ouviu aquela expressão de uma maneira diferente. Você sentiu o poder daquela palavra. E de repente, aquele só Jesus salva entrou na tua mente, iluminou o teu raciocínio, invadiu o teu coração, ele trouxe nova vida. Hoje você diz: só Jesus salva. E isso faz todo o significado para ti. É isso que é a iluminação espiritual que o Espírito Santo, por ordem de Jesus, traz para as pessoas. E nós vamos ver que ele vai fazer isso aqui, irmãos. Primeiro, você vai notar que haverá 2 encontros aqui narrados, não um só, 2. O primeiro encontro com Cristo é um encontro curador. O segundo encontro com Cristo é um encontro salvador. Então veja bem, o primeiro encontro, o encontro curador. Jesus cria um método estranho. Veja o verso 6. Tendo dito isso, quer dizer, tendo dito que ele é a luz do mundo, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Que método estranho. Até um pouco assim, né? Vamos falar com sinceridade, meio, né?
fazer uma lama com a terra e a saliva dele. Acho que mesmo sendo o bendito Jesus, eu acho que os que estiveram lá não gostaram muito de ver aquilo. Por que ele fez assim? O outro, o Bartimeu, o que você quer? Eu quero ver. Ele viu. Eu adoro essa passagem. É instantâneo. E ele curou muitos assim. Mas esse, ele faz uma lama, coloca nos olhos do homem. Por quê? Ninguém sabe. Ele é o Senhor. Ele está dizendo, eu faço as coisas como eu desejo fazer. E você nota que os milagres de Cristo são sempre variados. Isso ele está dizendo que Deus opera de formas variadas. Deus salva pessoas de formas diferentes. Deus age com pessoas de formas diferentes. Ele é o Senhor, ele não é repetitivo. Mas é muito interessante que ele não precisava de método algum, escolheu esse método e ele tinha uma razão para isso, que eu não sei qual era. Uma eu sei, ele queria testar a obediência daquele cego. Isso aí eu sei, mas eu não sei mais nada disso. Por que o Senhor fez isso? Eu fico pensando, talvez aquele cego passando através da multidão, muitas pessoas o viram com aquela lama nos olhos, que coisa é essa? E talvez alguns tivessem testemunhado ele voltando sem a lama nos olhos, ele se lavando lá no tanque, e isso tenha atingido diversas almas, que não seriam atingidas se Jesus tivesse apenas dito para ele, vê. Então, é o método dele. Agora, o que a gente aprende? Ainda que às vezes nos pareça estranho, temos que seguir as palavras do Mestre e confiar em sua maneira de agir. Nunca, irmão, nunca pense que o teu Senhor é um tolo, ou que ele faz qualquer coisa desnecessária. Nunca pense que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, faz alguma coisa errada ou desnecessária. Ele sabe o que faz. Grava essa frase no seu coração, na sua mente. Ele sabe o que faz. Quando coisas estranhas acontecerem, quando ele tomar caminhos diferentes, quando ele der ordens aparentemente estranhas, como quando ele falou com Abraão, pega o teu filho e sacrifica. Claro que ele não vai falar isso de novo, tá, irmão? Não estou dizendo para você seguir qualquer coisa estranha que vier na sua cabeça, não. Mas quando você observar que Deus está agindo na sua vida de maneira peculiar, assim mesmo, acredite e confia. Jesus faz isso e dá a ordem. Veja o verso 7. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. É interessante que Jesus é o enviado, né? E o Siloé significa o enviado. Vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Essa foi a ordem. Então, o cego poderia dizer, mas para quê? Que negócio estranho é esse que o senhor botou na minha cara? O senhor pensa que com um pouquinho de barro o senhor vai fazer alguma coisa na minha vida? E muita gente duvida do que Jesus pode fazer, e não acredita no que ele pode fazer. Quanta gente fala, o meu caso não dá mais não. Como que não dá mais? Estaria encurtada a mão do Senhor? O Todo-Poderoso é impedido de fazer algo que ele deseja fazer? Ele dá a ordem, o cego obedece. Veja só o versículo 7. Depois que ele deu a ordem, vai, lava-te no tanque de Siloé, diz o texto, foi, pôs e lavou-se. Sem discussão, sem argumento, é para ir? Eu vou. É para lavar? Eu lavo. Obedeceu. E aí, o resultado da obediência, veja o final do verso 7, e voltou vendo. Ele foi curado, ele passou a ver, porque ele obedeceu a palavra de Jesus.
Obedeça a palavra de Cristo e você será salvo. Qual é a palavra? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a palavra de Jesus? Arrependam-se e convertam-se para que sejam apagados os seus pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Essa é a palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Arrependa-se de ser pecador. Arrependa-se, converta-se, seja batizado em nome de Jesus e os seus pecados serão perdoados. Seus pecados serão apagados e você vai receber o Espírito Santo e você vai experimentar os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Faça isso nessa noite e você pode ter entrado aqui cego e sair daqui vendo. Olha, irmão, e você que já vê, se alegra, viu? Jesus falou, bem-aventurados os seus olhos, porque veem o que vocês estão vendo. Ainda que nós não tenhamos visto Jesus lá, no momento que ele esteve na terra, mas os nossos olhos espirituais hoje o veem, foram abertos. Obedeça e será salvo. Esse foi o primeiro encontro, o encontro curador. Agora, a Bíblia narra vários encontros, várias curas que Jesus fez, onde algumas delas não salvaram as pessoas que foram curadas, e outras a gente não sabe. O primeiro encontro, vamos dizer assim, é o menos importante. Foi maravilhoso? Foi. Mas preste atenção, entre uma pessoa ver e continuar cega espiritual, e uma pessoa ser cega e ver espiritualmente, a segunda hipótese é melhor. É melhor ser cego fisicamente e ver espiritualmente do que ver e ser cego espiritualmente. Então, o mais importante não é a cura do corpo, é a cura da alma. Então, Jesus, na primeira vez, curou os olhos que haviam nascido cegos. Aí você pergunta, e até o próprio cego vai dizer para os fariseus, nunca se ouviu falar desde a fundação do mundo que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Como isso? Um olho que já nasce sem capacidade de enxergar. Como alguém pode fazer esses olhos verem? É porque nós estamos falando do Criador, gente. O Criador. Nunca esqueçam que Jesus é também o Criador. João 1, Hebreus 1, Colossenses 1 falam sobre isso. Deus o Pai criou o universo por meio do Filho e também do Espírito Santo. A Trindade divina estava criando tudo. Então nós estamos falando aqui do Criador, que naquele exato momento decidiu que os olhos daquele homem iriam ser restaurados. Como foi isso? Não se tem explicação. Milagre não se explica. Entenda isso, tá? Se você explicar um milagre, ele não é um milagre. Milagre não se explica. Agora nós vamos ver, e como Jesus é bom, o segundo encontro com Cristo, o encontro salvador. Esse é o mais importante. E eu digo que Jesus é bom porque ele procurou o ex-cego, agora é ex-cego, né? Para fazê-lo ver completamente. Veja o verso 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Esse meio do capítulo 9 que eu pulei, fala de uma discussão que os fariseus tiveram com o cego, querendo que ele negasse que ele foi curado.
querendo que ele blasfemasse de Cristo. E o cego acabou passando uma lição neles. Mas eles expulsaram ele da sinagoga, porque naquela época os fariseus, os sacerdotes, tinham ordenado que quem cresce em Jesus seria expulso da sinagoga. E hoje é a mesma coisa, né? Se você for a uma sinagoga judaica dizer que Jesus é o Messias, vão te dar um pontapé para fora da sinagoga, imediatamente. Infelizmente, né? Então vocês vejam, Jesus percebeu que tinham expulsado ele, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o. Veja, esse verbo não quer dizer que Jesus encontrou ele por acaso. Jesus foi ao encontro dele, porque ele queria fazer algo maior na vida daquele cego. Aquele cego agora enxergava, mas ele ainda era cego espiritualmente. O Senhor começou a boa obra nele e queria aperfeiçoá-la. Então, ele encontra aquele cego. E aí, meus irmãos, nós vamos ver uma sequência de perguntas importantíssimas e depois uma atitude decisiva. Jesus faz uma pergunta importantíssima. Veja, no verso 35, lá no final, Jesus diz àquele cego: crês tu no Filho de Deus? Olha a pergunta de Jesus. Você confia no Filho de Deus? Essa é uma pergunta fundamental. Podemos dizer que não tem pergunta mais importante do que essa. Você que está aqui nesse lugar, confia que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você confia nele como seu Senhor e Salvador? Você pertence a Ele? Você nasceu de novo? Você acredita no Filho de Deus? Você acredita que esse homem chamado Jesus é Deus encarnado? Você acredita que Ele existiu desde a eternidade, que Ele nunca foi criado, mas que lá naquele dia em Belém Ele nasceu, se tornou homem, para ser o Salvador, para ser o Rei? Você acredita? Esse é o tipo de pergunta que se nós fôssemos capazes de colocar essa pergunta em todas as mídias sociais, em todas as televisões, as TVs e os PCs, toda a internet, em todo o mundo, fosse confrontado com essa pergunta, seria uma bênção extraordinária. Porque bilhões de pessoas não deparam com essa pergunta. Bilhões. E outros milhões já esqueceram ela completamente. A Europa e a maior parte dos Estados Unidos eles chamam de pós-cristã. Eles já não querem mais saber de Cristo. Você crê no Filho de Deus? Responda para si mesmo. Você confia no Filho de Deus? Jesus estava levando aquele homem à salvação. E a primeira pergunta você crê em Cristo, o Filho de Deus? Agora, o cego também faz uma pergunta importantíssima. Esse diálogo, esse encontro deles é muito profundo. O cego, esse cego, quando você lê a conversa que ele teve com os fariseus, você vê que ele não tinha nada de bobo. Eu acho que o Espírito de Deus já estava atuando nele. E realmente ele teve sabedoria. Aqui ele vai ter sabedoria também, vai fazer uma pergunta fundamental. Verso 36. O cego, ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia?
muito importante, muito lógico. Se eu creio no Filho de Deus, quem é Ele? Para que eu creia nele? Meus irmãos, você sabe que hoje a igreja do nosso século, em muitos lugares as pessoas ficam lá sentadas e tem culto um atrás do outro, e as pessoas sentadas continuam perguntando: quem é Ele para que eu creia nele? Porque poucos hoje em dia o anunciam. Quem é o Salvador? Quem é que pode resolver a situação da humanidade? Quem é a única esperança? Quem é esse? Filho de Deus? Para que eu creia. Irmãos, vocês sabem que existem, mais uma vez eu digo, bilhões de pessoas, agora na Ásia, na África, que simplesmente não ainda estão nessa. Quem é para que eu creia? Não sabem. Não sabem. Quem é Ele? Senhor. É muito interessante. Assim como aquela mulher samaritana estava cheia de sede espiritual ali, e falou: olha, o Messias, ele virá, e ele mesmo estava na frente dele, ele vai fazer a mesma coisa com esse cego. E esse cego está com vontade de acreditar, mas ele está diante do homem que é a sua esperança, ele não sabe ainda, né? Quantas vezes, quantas pessoas se iludem buscando um cristianismo que não é o real e se decepcionam e se afastam. Você sabe o que o mundo tem falado? Desde o século XX, quando houve aquelas 2 guerras mundiais, muitos sábios falaram o seguinte: o cristianismo foi provado, pesado na balança e achado em falta. O cristianismo não serve para nada. Sabe o que o Martin Lloyd Jones respondia? Ele vivia citando isso. Sabe o que ele respondia? O cristianismo não foi testado. A humanidade não tem testado o verdadeiro cristianismo. Tem testado o falso cristianismo. Você sabe que existe um falso cristianismo, não sabe? E esse não serve para nada. Mas, verdadeiro sim. O verdadeiro Jesus pode saciar a nossa sede, pode completar a nossa vida, pode salvar a nossa alma. O verdadeiro Cristo da Bíblia. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E aí o Senhor faz também agora uma afirmação importantíssima. Verso 37. Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Como eu disse, a mesma coisa que ele falou para a mulher samaritana. Aqui o Senhor se revela àquele cego. Aquele cego ainda não via espiritualmente. E o Senhor aparece na frente dele. Olha para mim. Eu sou Filho de Deus. Olha para mim com esses olhos que eu te dei agora, com essa visão nova que você tem. Que homem abençoado, né? Ele era cego de nascença, passou a ver, e uma das primeiras coisas que ele viu foi o rosto bendito do nosso Salvador. É aquele que está falando com você. Jesus se revela. E aí acontece o milagre espiritual. As escamas dos olhos espirituais daquele homem vão cair. E ele vai passar a enxergar espiritualmente. Ele toma uma decisão, né? A decisão mais importante da sua vida, olhando para Jesus, para a face de Jesus. No verso 38, ele disse: creio, Senhor,
e o adorou. Está vendo aqui mais uma vez a palavra adorar? Só Deus pode ser adorado. Se Jesus está sendo adorado e ele está concordando, é porque ele é Deus. Você reparou que assim que a fé entrou a adoração? Irmão, para que existe culto? Culto existe para a gente adorar. Porque desde que Jesus entrou na nossa vida, nós imediatamente passamos a adorar. E todo verdadeiro cristão ama o culto. Deseja adorar o Senhor, adorar com os louvores, é tão bom, adorar na oração, adorar na palavra. Se você não adora ao Senhor, você não pode dizer que você ouviu. Se você ouviu espiritualmente, a consequência imediata é a adoração. A adoração não é monótono para o cristão, é um prazer, é uma alegria, é um entusiasmo, é calor espiritual emanando do nosso ventre, é aquela fonte da água viva jorrando, é vida, adoração. Creio, o Senhor, e o adorou. Talvez ele tenha até se prostrado, talvez ele tenha se ajoelhado, imagina isso. Examina o Velho Testamento e vê se alguma vez algum judeu convicto adorou alguma pessoa. Eles adoravam o Deus verdadeiro ou deuses falsos, mas não os seres humanos. E aqui está um ex-cego adorando um ser humano. Seres humanos não podem ser adorados. Por que aquele ser humano está sendo adorado? Porque ele não é apenas o ser humano perfeito, mas ele é Deus. Ele é Deus. Eu espero que você não tenha dúvida nisso, tá? Às vezes a gente pode encontrar no meio dos cristãos alguém que acha que é cristão, mas tem dúvida da divindade de Cristo. Existem seitas que batem a porta da nossa casa que afirmam categoricamente que Jesus é um ser criado. Se Jesus é um ser criado, nós somos blasfemos, porque nós adoramos Ele todo domingo e cantamos louvores ao Seu nome. Ele tem que ser Deus, porque senão estamos em maus lençóis, estamos enrascados. Mas Ele é Deus. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E a partir daquele momento, ele passou a enxergar espiritualmente. Agora sim, aquele cego perdido nas trevas dos seus olhos e nas trevas da sua alma, destinado à condenação, foi encontrado por Jesus, teve sua visão iluminada e clareada, a visão física, e teve a sua visão espiritual também iluminada. O Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, resplandeceu na alma daquele ex-cego. Que obra maravilhosa, meus irmãos, que obra maravilhosa. Louvado seja Deus, porque isso aconteceu aqui com muitos que estão aqui, e muitos que estão pelo mundo afora. Muita gente pode cantar com aquele cântico do ouvir e crer. Eu encontrei com Jesus, vi sua luz encher o meu ser. Eu espero que você possa dizer isso. Aí Jesus explica a sua missão. No verso 39, ele fala uma frase que aparentemente é enigmática. E disse-lhe Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Se você não estudar o contexto e não pensar um pouquinho, você não vai entender o que Jesus está falando. Como é? Que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos? Eu vim inverter isso tudo? Sim. É o caso que aconteceu nesse capítulo 9. O cego não via e passou a ver. Os fariseus,
que achavam que viam e eram cegos, permaneceram cegos. Jesus transformou aquele que era cego em alguém que via. E aqueles que viam, a gente vai ver isso aqui agora, porque os fariseus achavam que viam, se tornaram cegos. Jesus falou: eu vim para julgamento. A nação inteira de Israel foi cegada pela presença de Cristo. Você reparou? Com raras exceções, até hoje, os judeus não enxergam Cristo. E não enxergaram Ele quando Ele veio. E ordenaram a sua morte. Veja só, aqueles homens não eram bobos, não. Eles eram cegos espiritualmente. Mas olha só o verso 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Então eles disseram assim: o senhor está dizendo que nós somos cegos? E olha a resposta de Jesus, no verso 41. Se fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizem, vemos, por isso, o pecado de vocês permanece. Quer dizer, Jesus está falando, se vocês reconhecessem o quão cegos são, haveria esperança. Mas porque vocês dizem, não, nós vemos muito bem, vocês vão se perder completamente. Então esse foi o julgamento. Jesus veio como Messias de Israel e foi colocado no meio da nação, e a nação disse: esse não é o Messias, é um impostor. Nós sabemos, quando o Messias vier, nós saberemos reconhecê-lo, e não é esse, fora com ele. Foi uma chamada cegueira judicial, cegueira produzida pelo juízo de Deus através de Cristo. Eu vim a esse mundo para julgamento. Você enxerga ou é cego? Se você disser, não, eu enxergo, bom, você só pode enxergar se você tiver Jesus. Se você não tiver Jesus, você pode dizer que enxerga, mas não enxerga. A cegueira espiritual é muito interessante, porque a cegueira física você reconhece, você sabe na mesma hora que você não vê. Mas a cegueira espiritual você não sabe, você não reconhece, você acha que vê, mas não vê. Se você disser, não, eu sou cego, muito bem, Jesus veio para te dar a visão. Jesus veio para fazer você enxergar, para você entender a verdade, para você se tornar uma nova criatura. Ele veio para responder os seus questionamentos, para te dar um direcionamento, para ser a luz da sua vida. É só você dizer, não, realmente eu sou cego, Senhor Jesus, me dá a visão, eu quero ver, eu quero entender o que aqueles crentes falam, eu quero entender a pregação, eu quero entender, afinal de contas, o que é o Evangelho, eu quero entender. Se você tiver esse desejo e for até o Senhor, Ele que é extremamente generoso e misericordioso, lhe dará visão. Mas aqueles que dizem, não, que é bobagem, eu sei o que é certo, eu sei as respostas, eu sei que esse negócio aí não tem nada a ver, eu sei. Infelizmente você não vai buscar a luz do mundo, vai achar que está vendo muito bem e vai viver nas trevas por toda a eternidade. E ninguém quer isso para você. Ninguém quer que você seja mergulhado nas trevas e lá passe toda a sua existência futura. Ainda mais porque você já foi apresentado a Jesus. Jesus já apareceu espiritualmente na sua frente diversas vezes
Nessa igreja, em outras igrejas, em outros lugares, Jesus já se apresentou falando: eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. E você ainda não acreditou, você ainda não adorou, você ainda não reconheceu a divindade do Senhor. É muito interessante a questão de contexto, irmãos. Quando se fala na palavra contexto, quer dizer que existe o texto e existe os arredores do texto, antes do texto, depois do texto. Porque os versículos e capítulos, eles foram acrescentados pelos homens, eles não pertencem à Bíblia original. Eles foram acrescentados para facilitar o manuseio e a gente descobrir onde estão as passagens. Mas quando você lê o capítulo 10 de João, quando ele fala que ele é o bom pastor, que ele é a porta da salvação, que ele cuida das ovelhas e que ele é diferente dos mercenários, o contexto é esse aqui, ó. Ele está falando com as mesmas pessoas, ele está se dirigindo aos que estavam ali crendo e está se dirigindo aos fariseus que não criam. Então você vê que muda todo o cenário. Então eu quero te aconselhar, sempre que você ler a Bíblia, examine o contexto, porque talvez você vai entender o texto. Se você ler antes, ler depois, dar uma olhada, você vai perceber. Aqui Jesus está condenando aqueles fariseus que atacaram o cego. Olha, gente, olha que absurdo. O cego foi curado, em vez dos religiosos chegarem lá: pô, louvado seja Jeová, que bênção, meu amigo, venha cá, nos dê um abraço, que maravilha, você agora pode ver. Não. Quem foi que te curou? Por que ele te curou? Ele não poderia te curar no sábado. Não, ele não dá, não pode, não, fora daqui, não entra mais na igreja. E Jesus fala: esses são mercenários, eles não têm cuidado porque as ovelhas não são deles, mas eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então eu quero dizer nessa noite, para terminar, Jesus é o bom pastor que, para poder te dar visão espiritual, para poder fazer você enxergar, ele deu a vida dele na cruz do Calvário, para que você pudesse ver. Nessa noite, o Senhor está se apresentando à sua alma, ao seu espírito, dizendo: eu que falo com você, sou a luz do mundo e posso te trazer a salvação. O que você vai fazer? Eu espero que você, como cego, diga: eu creio, Senhor, e o adore. O adore em espírito e em verdade. Qual é a tua situação? Você está cego ou você vê? Pense nisso. Pense nisso. Saia daqui pensando nisso. Eu estou cego ou eu vejo? Espiritualmente. E que Deus te dê visão. Muito obrigado, meu Senhor, pelo Senhor despender seu poder extraordinário para curar e principalmente para salvar. Obrigado pelo teu zelo e o teu amor pelas suas ovelhas. O Senhor curou aquele homem. O Senhor voltou lá para salvar aquele homem e proteger aquele homem dos lobos vorazes que devoram o rebanho. O Senhor é um pastor perfeito e fiel, que nunca vai perder nenhuma das suas ovelhas. Nós que estamos aqui, somos ovelhas do Senhor, te agradecemos por isso, porque nos sentimos totalmente protegidos. Sabemos que estamos nas mãos do bom pastor, que nada nos faltará, e que ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Mas o Senhor também disse no capítulo 10 que o Senhor queria agregar algumas outras ovelhas que ainda não são desse aprisco. Ó Senhor, faz isso nessa noite. Traz mais um, Senhor.
para o aprisco. Traz mais alguém para o teu reino. Salva uma alma nessa noite, Senhor. É o desejo da nossa alma. Que tu salves, que tu transformes, que tu abra os olhos espirituais. Faz esse milagre, Senhor, somente para a honra e para a glória do seu nome.